inclusão social do Brasil. São 5.000 vagas para Goiás, com aulas de português e matemática, além de capacitação profissional. Os selecionados também vão receber salário, vale transporte, vale alimentação e um tablet. E os 10 melhores aprendizes ganham um intercâmbio em Barcelona. Goiás, é por você que a gente faz. Governo do Estado. Na pandemia, muitas mães ficaram sem o básico para sustentar seus filhos. Por elas, o Governo do Estado acaba de criar o Mães de Goiás, um programa que vai levar R$ 250 por mês para mães em situação de extrema vulnerabilidade, com filhos até 6 anos, registradas no CAD Único. Assim, ajudamos a colocar comida no prato e amparar quem mais precisa. Goiás, é por você que a gente faz. Governo do Estado. Com as escolas fechadas durante a pandemia, o Governo de Goiás fez o quê? Investiu em nós, alunos. Foram 228 milhões em kits e cartões de alimentação, 15 milhões em material escolar, 1 milhão de uniformes com tênis e mochilas para 500 mil alunos. Assim, a gente está de volta às salas de aulas com tudo para continuar sendo a melhor educação do Brasil. Educação em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. Com as escolas fechadas durante a pandemia, o Governo de Goiás fez o quê? Investiu nelas. Foram 500 milhões em reformas e equipamentos, 140 novos laboratórios e 56 milhões na revitalização de quadras. Investimento em mais de 1.000 escolas. Assim, a gente está de volta às salas de aula com tudo para continuar sendo a melhor educação do Brasil. Educação em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. Olá, estamos com mais um programa Contabilidade e hoje vamos tratar de temas muito importantes. Vamos falar da reforma tributária do Imposto de Renda pelo projeto de lei 2337, né? E vamos falar da importância do profissional contábil com a retomada do empreendedorismo. Para falar desses temas, hoje temos 2 convidados muito especiais, senhor Henrique Ricardo, vice-presidente de fiscalização do CRCGO, e o senhor Wagner Felipe, vice-presidente administrativo também do CRCGO. Muito bem-vindos, né? Obrigada aí pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigado, Fernanda. Estamos à disposição. Então, para tratar desse projeto de lei, o que nós podemos falar sobre as mudanças apresentadas nele a respeito do imposto de renda retido na fonte? Então, Fernanda, vamos falar na pessoa física, que eu acho que é o mais interessante, porque o projeto ele é longo, ele trata das empresas, trata de outras situações relacionadas à parte tributária. Mas o imposto de renda da pessoa física é a parte que eu acho que é interessante para a gente estar comentando, lembrando que é um projeto, pessoal, é uma situação que ainda vai passar na Câmara, né, que a gente, só para as pessoas ficarem atentas, né, nossos colegas, contadores, né, e os empresários que nos assistem, para entender, por exemplo, a tão famosa reajuste da tabela está aí no projeto, pode acontecer, porque faz 5 anos, Fernando, que a tabela não é reajustada. Desde a época da Dilma Rousseff, que não se reajusta a tabela de desconto de imposto na fonte. E a isenção, ela estava em R$ 1.900 e poucos, vai passar para R$ 2.500. Então, houve um aumento aí, pessoal, de 31% nessa faixa. Mas o interessante da reforma tributária é que das outras 4 faixas, o reajuste só foi de 13%. Quer dizer, ainda não vai ainda atender a necessidade de estar trazendo a tabela ao índice de inflação. O índice de inflação desse período está em 36% mais ou menos. Então, só vai ter um privilégio maior a primeira faixa, que vai passar para 2.500, mas quem ganha nas outras faixas vai ter uma redução menor de imposto. Mas é uma promessa da campanha do presidente atual, né, Jair Bolsonaro, que era uma das primeiras situações que ele vinha falando, está nesse projeto agora, enfim, vai sair, mas não vai sair da maneira também que ele prometeu, nem da maneira que o Guedes, né, o ministro, vinha falando. Mas já é um alento, é melhor
melhor do que ter esse reajuste do que nada. Então, esse reajuste na tabela, eu acho que é o bolo, a cereja do bolo, realmente, que vai ser muito debatida lá na Câmara Federal e no Senado Federal. Entendo. Então, no âmbito da alteração do retido na fonte, a proposta é essa que traz no projeto, né? E com relação à distribuição dos lucros, né, dentro das empresas, o que altera nesse sentido a respeito? Haverá alguma retenção na fonte quando houver essa distribuição do lucro aos empresários? Pois é, Fernanda, essa é a parte que eu posso chamar ruim, né, porque a distribuição de lucro, ela é isenta. Então, a gente tem aí muitos profissionais liberais que formam a sua PJ, trabalham hoje através de PJ, né? Os jornalistas, os contadores, os médicos, muitos são PJ, trabalham, e essa distribuição de lucro, ela é isenta. E agora o governo quer tributar, e quer tributar numa alíquota muito alta, 20% essa tributação. Só que o projeto tomou um cuidado de isentar até os valores da distribuição de lucro até R$20 mil. Tomou esse cuidado, né? Então, assim, ele está tentando arrecadar, porque como a tabela está tendo reajuste, vai cair a arrecadação, a tabela de retenção. Então, é com essa tributação do lucro que eles pretendem pegar uma parte de recurso que está deixando de recolher através da tabela. Só que isso está um buchicho no Congresso, né? Esse projeto de lei lá já tem um relator, e o relator já falou que vai isentar as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Então, assim, isentando essa... Já se elimina uma parte. Então, assim, além do 20%, eles estão querendo já colocar lá uma emenda no projeto para isentar. Mas essa discussão ainda vai longe, apesar que, ontem eu estava lendo na imprensa que eles já pediram urgência no projeto, o projeto não vai tramitar em todas as câmaras, ele já vai direto para a plenária. Então, eu acredito aí que o Congresso voltou a funcionar ontem, eu acredito que na próxima semana já possa ter já um projeto já no plenário para votação. Mas, assim, existe essa tributação, a ideia do Guedes, realmente, do ministro, é tributar essas pessoas jurídicas que são seletistas, que passam PJ, mas afeta também as grandes empresas, porque há a distribuição de dividendos. Então, todo esse valor de grandes empresas que se distribui vai ter essa tributação de 20%, mas é um assunto que vai se discutir muito ainda lá no Congresso. Vai dar o que falar, né, essa reforma, né, porque dessa maneira vai atingir muitas pessoas, né, quando você fala aí de tributar a distribuição do lucro, vai fazer muita conta aí para muita gente, não é mesmo, Wagner? Sim. Tá, e com relação ao desconto simplificado, né, na elaboração da declaração, vai haver alguma mudança? Vai, Fernando, e o interessante é que a mudança também não é boa, porque assim, hoje, como funciona hoje? Hoje a pessoa que faz a sua declaração de ajuste, vamos pensar assim, uma pessoa que ele já tenha... sua vida formada, seus filhos já criados e tudo mais, então ele não paga faculdade, não paga colégio, ele tem às vezes uma saúde boa, não paga plano de saúde e tal, ele não tem desconto no imposto de renda dele, na base de cálculo. Então o governo hoje falou o seguinte, você pode fazer 20% da sua renda até um limite de 16 mil quebrado. É o que está hoje, mas o projeto está fazendo o seguinte, acaba com isso e fala assim, só pode usar um desconto simplificado quem ganha até 40 mil. Então o projeto está limitando esse valor. Então assim, só pode usar o desconto simplificado quem ganha até 40 mil e é 20% da renda dele. Quer dizer, se ele ganha 50 mil, está limitado, ele só pode quem tem 40. Mas quem ganha 30 mil é 20% do 30 mil. Então tem essa limitação que o governo quer impor. Eu acredito que isso possa até cair, viu, pessoal? Lá, quando for passar, vai ter algum deputado que vai olhar isso daí, porque isso é comum, esse desconto simplificado. O pessoal já acostumou com esse desconto. Por causa disso que eu te falei, ele não tem gasto com saúde, com educação.
Aí usa o desconto simplificado para redução da base de cálculo. Então é um assunto que vai ser muito discutido na plenária, mas se passar como está no projeto, ele vai deixar de beneficiar diversas pessoas, né? É aí também que o governo quer arrecadar mais, porque não tendo desconto nenhum na declaração de ajuste, você paga mais imposto. É uma situação que vai ser muito discutida também no Congresso. É verdade. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Agora, a pergunta que vale 200 mil em prêmios todo mês e 700 mil reais em prêmios no fim do ano. Preparado? Pergunta na tela, CPF na nota? Alternativa A, é claro. B, com certeza. C, é lógico. Ou alternativa D, sim, sim, sim. Tempo. Senhor? Senhor? Hã? CPF na nota? Sim. Sim? Quem pede CPF na nota concorre a 200 mil reais em prêmios todo mês e 700 mil no final do ano. Ganha desconto de até 10% no IPVA e ainda ajuda o seu time do coração. Faça seu cadastro, peça seu CPF em toda compra e torça pra ganhar. Por que você não colocou o CPF na nota? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com muita alegria eu quero convidar você aqui da CMN, Canal Metropolitano de Notícias, a participar conosco do nosso programa Povo Eleito. Isso mesmo, toda terça-feira ao vivo, viu? Às 9h45 da manhã eu tenho um encontro marcado com você aqui. Terça, 9h45, quarta-feira, 9h45 da manhã e quinta-feira também no mesmo horário, 9h45 da manhã. Boas notícias no Canal Metropolitano de Notícias. A palavra de Deus, louvor e uma poderosa oração no final. Participe com a gente, será um prazer muito grande ter a sua companhia aqui no programa Povo Eleito. Vem com a gente! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Falando mais um pouco sobre esse projeto de lei, né, 2.337, a reforma, né, do imposto de renda, o que muda, Henrique, a respeito dos investimentos financeiros, né? Nós podemos falar aí de renda fixa, o que altera nesse sentido aí para os investidores? O que está acontecendo hoje em dia, Fernanda, é que as pessoas estão conseguindo ter uma sobra de recursos e estão tentando ganhar dinheiro na Bolsa. Isso a gente vê, o pessoal está muito interessado na Bolsa, e a Bolsa hoje ela funciona de que forma? Você pode aplicar a longo e também pode fazer uma aplicação de um dia só. Você faz uma aplicação de manhã à tarde, você resgata. E essa tributação hoje ela é 20%. E a outra tributação que você deixa, você compra uma ação da Magalu, não estou fazendo propaganda não, pessoal, faz uma aplicação da ação da Magalu e você depois vende ela com 15 dias, você paga ali 20%. O que está acontecendo no projeto? O projeto quer alongar isso para ficar mais fácil, porque o controle, os contadores sofrem para ter esse controle e também a pessoa que aplica, às vezes não quer a ajuda de um profissional da contabilidade, ele tem uma dificuldade nesse controle, porque, por exemplo, uma aplicação de um dia... O diário. Né, o trade day, ele tem que pagar o imposto, né? Se teve ganho ali, paga o imposto. Agora, o que está no projeto? O projeto vai ser, a apuração é trimestral. Então, assim, você tem durante 3 meses, você vai apurar o imposto e a alíquota caiu para 15%. Então, vai ser um desafogo. Então, isso aí também é uma situação interessante, mas para quem tem o hábito de fazer essa aplicação. E a gente está vendo que, mesmo os pequenos trabalhadores, está tendo essa oportunidade de estar fazendo essa aplicação na Bolsa, né? E tem que ter muito coração, né? Para poder, sobe e desce da Bolsa, mas o governo está facilitando isso daí até para atrair mais investidores, que os investidores interessem por esse tipo de aplicação. Então, vai alargar o prazo de apuração e vai reduzir a alíquota.
Isso é muito interessante. Uma situação que não é interessante é os fundos imobiliários. Existe um fundo imobiliário que, assim, às vezes o investidor não tem como comprar um apartamento, ele compra uma cota de um resort, de um apart-hotel, e ele ganha pelo esse rendimento que essa aplicação tem. Hoje ele é isento. Isso cresceu muito, vocês não imaginam o tanto que cresceu esse tipo de atividade. Agora, cresceu tanto que o governo agora quer tributar a 15%. Mas ontem eu já li que o relator já vai colocar na faixa de isenção, mas está no projeto, é uma discussão. Então, essas aplicações de fundo imobiliário, a tendência é subir de 15%, como está no projeto, a não ser que os deputados mudem, né? E agora continua ainda isenta a nossa tradicional caderneta de poupança, né? E as aplicações de letras em agronegócios e também imobiliário. Esse continua isento, como o CDB, o CDB continua tributado, o RDB continua tributado, mas uma alíquota de 15%. Existe um escalonamento de alíquota aí. Então, assim, nessa área de aplicação, o governo entrou, com exceção do fundo imobiliário, para poder facilitar para o aplicador, quem tem algum recurso e deseja aplicar uma tributação menor e um alargamento do prazo para apurar essa tributação. Então, eu vejo isso aí com bons olhos, com exceção do fundo imobiliário, mas com os deputados, com certeza, os senadores vão amenizar isso, trazer para a isenção. É isso que tem no projeto. A respeito dos investidores, né? Então, e falando aí da reforma tributária, do imposto de renda, o que a gente tem de benefício e se tem algum benefício aí sobre a atualização dos bens, né? Para tratar na declaração do imposto de renda. Tem alguma coisa nesse aspecto? Tem um assunto muito interessante que eu lembro bem, Fernanda, que eu já sou veterano na contabilidade. Na década de 90, aconteceu isso, de poder estar atualizando os bens na declaração de ajuste. Porque a gente, quando está elaborando a declaração, fica naquela dúvida, eu tenho que colocar o valor do meu bem, é o valor original, ou eu tenho que colocar o valor de mercado na declaração? E a legislação fala que é o valor original, é o valor que você pagou. Então, tem pessoas que comprou um imóvel e tem 10 anos que ele está com esse imóvel lá. Você está entendendo que aquele valor, o que o governo está fazendo, como fez na década de 90, se eu não me engano, o Fernando Henrique. Então, vai dar um benefício fiscal durante o mês de janeiro a abril de 2022, é assim que está escrito no projeto. Quem quiser atualizar o valor do seu bem que consta da declaração, ele vai pagar 5% de imposto sobre essa diferença. Se é 100, passou para 300, vai pagar 5% de 200 mil. Por que é isso interessante? Primeiro que você traz na sua declaração a realidade dos seus bens. Isso para fins creditício, né? E para fins até de inventário, é muito interessante. Mas também você deixa de pagar imposto na venda do bem. Porque na hora que você vende um bem, se o bem na sua declaração está 200 e você vende por 300, você vai pagar de 15% em cima desse ganho de capital. É verdade. Agora, o benefício que você pode pagar assim que trazer a sua declaração para o valor de mercado. Isso tá no projeto, eu acredito que isso vai passar, acho que é um benefício fiscal, e vai passar, e depois que passar, aí a Receita Federal vai normatizar como vai fazer isso. Que o prazo como eles têm toda a legislação agora, ela aprovada, ela só passa a valer em 2022. Então esse benefício vai passar, mas é bom os empresários, os próprios colegas nossos profissionais da contabilidade saber disso, que ele já vai se programando se é interessante ou não fazer essa atualização, que no meu ver é interessante. Vai ajudar muito nos ganhos de capitais, nas partilhas, no inventário, né? E reduzir uma carga tributária. Então, esse aí é um benefício fiscal muito interessante que consta no projeto. Entendi. E muita água vai correr por baixo dessa ponte ainda, né? E tomara, né? Porque nesse aspecto melhora muito com relação ao ganho de capital, né? Sobre a tramitação desse projeto, como que você acredita que ele vai acontecer? Ontem foi a abertura do Congresso, né? A Câmara e o Senado voltaram a funcionar. O projeto está na Câmara, como eu disse para vocês aqui, teve uma reunião lá de líderes e eles concordaram que o projeto é regime de urgência. Quando eles aprovam assim, Fernanda, não passa nas câmaras temáticas, nas comissões, perdão. Comissão de Constituição, de Finanças, você está entendendo? Porque ela tem um rito dentro dessas comissões, lá eles analisam se o projeto está
está ok, está dentro das normas, então não vai ter esse rito. Não tendo esse rito, anda mais urgente mesmo, por isso que é um esquema de urgência. Então, assim, eu acredito que já para daqui 1 ou 2 semanas, no máximo, vai para a plenária. Ele vai para a plenária, você está entendendo? E lá vai ter os destaques, pode ter alguma alteração. Aprovando na Câmara, ele segue para o Senado. No Senado também vai estar em regime de urgência, não vai tramitar em comissão. Então, passa aí o Senado, se o Senado não alterar nada, o que eu acho difícil, pessoal, sempre o Senado, é claro, porque senão o Senado fica só sendo só homologando o que a Câmara quer. O Senado deve fazer uma mudança, volta para a Câmara de novo, você está entendendo? Que homologa essa situação do Senado, aí vai para a sanção do presidente. Mas assim, os congressistas estão cientes que esse projeto é super importante, como eu falei no início, o bolo da cereja, aumento da tabela de retenção de imposto à fonte é um assunto muito importante, politicamente muito importante para o governo. Como lá também tem muitos itens relacionados à pessoa jurídica, também é muito importante, você está entendendo, para os empresários. Eu acredito que se tudo correr bem, lá para outubro, mais tardar, a gente já tem esse projeto aprovado, você está entendendo, para entrar em vigor em 2022. 2022. Exatamente. Então, assim, eu acredito que assim, vai ser uma das prioridades que o Congresso vai dar a esse projeto. Entendo. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Oi. Vamos brincar de esconde-esconde? Espera um pouquinho, filhão. Só vou trocar esse disjuntor aqui e a gente já brinca, tá? Coisa rápida. Nesse mês, dê Unimed pro seu pai e ganhe um seguro residencial. Ô pai, o Tia se escondeu? Eu tô aqui do seu lado, filhão. Unimed Goiânia e Seguros Unimed. Cuidar do seu pai e da sua casa. Esse é o plano. Tem vela aí? Olá, sou eu, Crídia Barbosa, apresentadora do programa SOS Me Escute. Quero fazer um convite especial para vocês. Assista o programa toda terça-feira, às 17h30, ao vivo, aqui na TV CMN e todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Espero por vocês. Agora nós vamos falar um pouco sobre a conjuntura e a importância do profissional contábil com o retorno do empreendedorismo. Para isso, agora o Wagner vai falar um pouquinho para nós sobre a importância desse profissional contábil nesse momento, né, Wagner? Sim, sim. Olha, Fernanda, a importância do profissional da contabilidade já é sabida naturalmente pela sociedade, quando eu digo sociedade, envolve-se os empresários. Todo cidadão em algum momento da vida precisa do auxílio de um contador e mais do que nunca, pelo advento da pandemia, da Covid-19, os contadores do Brasil foram chamados a prestar um trabalho de relevância, de importância imediata, eu poderia dizer, no auxílio aos empresários, aos cidadãos brasileiros. Além do acompanhamento natural da legislação federal, municipal, estadual, né, no que tange, inclusive, as suas especificações, nesse advento de 2020 para cá, o conhecimento dinâmico, imediato, das medidas provisórias do governo federal e outras situações bastante específicas. Além de ser o consultor, mais uma vez, para esse empresário que busca uma tomada de decisão para que não tenha aí uma perda dos seus negócios, né, uma diminuição das suas equipes e, obviamente, uma recuperação financeira por todo o transtorno causado uma pandemia, né? Então, a classe contábil, mais uma vez, foi essencial, né,
para não falar que ela foi imprescindível nessa retomada e nesse planejamento de gestão dos empresários, das pessoas, mesmo pessoas físicas, e assim continua. Nós já estamos em 2021 e segue-se agora um período de talvez abrandamento da pandemia e do retorno do empreendedorismo, já com noções claras de empolgação dos empresários, né? Todo segundo semestre, em todo escritório de contabilidade, o segundo semestre é bem mais aquecido do que o primeiro. Até pelo advento do 13º se aproximar no mês de novembro e as festas de fim de ano, muita gente começa a ter novos projetos, às vezes até paralelos ao que tem como renda principal, para fazer aí novos negócios. E o contador é essa peça-chave. Tanto acompanhando a legislação pertinente para o registro legal e para a gestão contábil segura, sem transtornos, como também dar as melhores opções tributárias, as melhores saídas para um início, às vezes delicado, às vezes fragilizado para aquele empresário. Então, nós mais uma vez vamos estar aí colaborando com essa retomada. É verdade. Então, realmente é imprescindível, né, que o empresário esteja sempre em contato, né, trazendo as informações reais ao contador para que essas informações tragam tomadas de decisões importantes, né, e bem com uma base fundamentada para que seja uma decisão assertiva, né, principalmente como você mesmo falou, nesse momento aí de retorno. Então vamos dizer que é pós-pandemia, porque ainda estamos nela, ela não passou. Eu costumo dizer que nós estamos assim vencendo, né? Vencendo. E dentro desse ambiente, o que você pode falar para a gente desse profissional contábil visto pelo empresário que ele quer crescer, aumentar o negócio dele? Qual que é a importância desse profissional contábil, juntamente aí com o administrativo dessa empresa? Como que eles podem aí trilhar um caminho para crescer, para vencer, né, no caso da pandemia, e crescer o negócio desse empresário? Então, naturalmente, o contador, Fernanda, ele talvez é o primeiro profissional procurado pelo empresário para as dúvidas mais simples, ou até por temas que não é exatamente específico da sua carreira. E por que eu digo isso? Naturalmente, o empresário conta tudo para o contador, né? Tem a boa intenção de esclarecer as suas demandas, as suas dores ali do dia a dia. E mais do que nunca esse profissional é aquele, você que está nos assistindo sabe, que estamos lá para ouvir, né, todo tipo de história e para poder dar uma saída. A importância desse profissional, essa importância é intrínseca, é notória, porque nós direcionamos o caminho da legalidade e da boa gestão nas tomadas de decisão junto com a administração, junto muitas das vezes com o profissional do direito, e mais primordial do que a própria gestão interna é saber que temos que ser sempre legalistas. Buscar a legalidade, a melhor maneira de ter a licitude nas ações da contabilidade, de um registro profissional, registro empresarial daquele negócio, e sempre estar à frente na atualização da legislação e também da conjuntura atual da tecnologia, que hoje o profissional tem que estar inserido nesse mundo. Todo escritório hoje tem a sua cifra específica para investimento em tecnologia, em informática e outros acessórios que vão surgindo aí para auxílio da carreira do contador, para justamente sermos parceiros de mãos dadas com os empresários, Fernanda. Entendo. Mas e voltando a esse olhar mais para nós, contadores, né? O nosso olhar, como que você acredita que é visto pelo contador a retomada efetiva aí das atividades empresariais durante a pandemia, né? Nós vimos, essa retomada ela é
ela está sendo lenta. A classe contábil vê com otimismo esse abrandamento dos números da pandemia. Agora, sempre há uma fragilidade, né? Por questões naturais de perfis de administração, às vezes mais ousados. Tem gente que quer fazer negócios que são, às vezes, de maneira mais sem foco. Agora, o contador vê com bons olhos esse segundo semestre de 2021. E eu digo isso porque nós, contadores, já não ouvimos mais tanta manifestação realmente de transtorno, de problema da classe empresarial. E por conta disso, a gente já pode concluir que a gente vê um cenário bem mais favorável, bem mais otimista, de mais fôlego para os negócios, com a retomada, inclusive, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, da distribuição de insumos, nessa situação toda que apavorou a indústria mundial. E, obviamente, otimizando essa demanda de fornecedores para a indústria, isso também reflete na classe empresarial, nos pequenos negócios, nos grandes negócios. E ainda tem uma questão, Fernanda, muita gente, pelo transtorno que a pandemia causou, criou pequenos negócios. Isso deu um grande ânimo para aquele pequeno empreendedor, para aquela microempresa, e que, devido a tudo isso, não teve uma continuidade, e agora já criou seu próprio negócio, se reinventou, está aí, feliz da vida, né? Haja vista a quantidade de constituição aí de microempreendedores individuais, os MEIs, nos escritórios, que todo colega que me assiste aí sabe que houve uma grande procura, porque as pessoas se reinventaram, muitos estão muito felizes, outros estão aí querendo começar como microempreendedor e crescer para uma empresa de grande porte ao longo do tempo. E assim vai, nós vamos caminhando para 2022 com um olhar realmente otimista. E é da nossa natureza, né, Wagner? Nós somos otimistas, somos brasileiros, né? Somos brasileiros. De muito boa fé. E é isso que a gente quer, né? Essa força do profissional contábil, aliado com a garra do empreendedor, né? E trazemos aí uma reforma tributária no imposto de renda para que bons anos virão, né? Com muito sucesso para todos. Nós vamos encerrar mais um programa Contabilidade aqui com a presença do Henrique, do Wagner, né? Agradecemos muito a presença de vocês, muito obrigada por ter contribuído com temas tão importantes para nós aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Fernanda. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. O Conselho Regional de Contabilidade está à disposição de qualquer profissional da contabilidade e sigamos aí trabalhando com prevenção e com muito foco na legislação para o bem da sociedade. Obrigado. Obrigada. Até o próximo programa.